Shalom, shalom, a paz de Deus. E bem-vindos a este canal com mais um vídeo de escatologia. Você que ama estudar sobre os últimos dias, aqui no canal você tem, na área de membros tem o curso de Apocalipse, mas aqui também na área em que você entra sempre, você que é inscrito no canal, tem muitos temas. Tem vídeos sobre as 7 selos, 7 taças, 7 trombetas de Apocalipse. Tem vídeos sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Tem vídeos sobre o anticristo, sobre as 2 testemunhas. E este vídeo nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Daniel, um homem muito especial, foi dado a ele a revelação sobre os últimos dias. Nós podemos chamar, inclusive, o livro de Daniel de um livro escatológico no Antigo Testamento. E Daniel, ele estava em Daniel capítulo 9, ele entende, lendo Jeremias, as profecias de Jeremias, onde Deus anunciou que o povo seria levado cativo para a Babilônia e lá ficaria por 70 anos. Ao ler esta profecia, Daniel, ele fez as contas e ele entendeu, bom, 70 anos já se cumpriu, então é hora do povo voltar para Israel, voltar para a nação. E só que ele sabia que seria necessário guerra e oração, não guerra física, mas guerra espiritual. Então Daniel, ele tomou a responsabilidade sobre ele e ele orou. Ele orou pela nação, ele confessou seus pecados, ele confessou os pecados da nação e ele começou a orar por Jerusalém especificamente. No momento em que ele está tendo essa experiência de orar, porque ele sabe que Deus ele sempre mostra relógios para os seus profetas. Ele mostrou um relógio, que é um período de tempo, ele mostrou para Abraão. Abraão, a sua descendência vai ficar escrava, mas quando passar 400 anos eles vão sair com restituídos e libertos. Deus mostrou um relógio de Abraão até Moisés, foi quando se cumpriu tudo que o Senhor tinha dito a Abraão. Deus mostrou um relógio para Jeremias e Daniel entendeu que era tempo de se cumprir aquilo que Jeremias recebeu. Já se passaram 70 anos, então eu estou vivendo agora o momento em que a profecia vai se cumprir. Também foi mostrado um relógio para Isaías, para Davi. Davi viu a cruz no Salmo 22. Isaías viu a cruz em Isaías 53. E esse relógio nós pudemos, há 2000 anos atrás, ver que se cumpriu literalmente tudo o que eles viram. Para Daniel vai ser mostrado também um relógio com uma história que vai durar 490 anos, um período, e depois nós vamos falar sobre o outro período. Mas vamos ler Daniel capítulo 9, no versículo 20, está escrito: enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando, tocou em mim, era hora do sacrifício da tarde, e ele queria instruir-me e falou comigo e disse. Bom, essa primeira parte eu já expliquei para vocês. É o momento em que Daniel entende que o que Jeremias tinha anunciado agora era a hora. Então, por isso que ele começou a orar por ele, pela nação, pela toda a nação que estava cativa na Babilônia e orando também por Jerusalém, a cidade santa. O anjo chega e começa a dizer algo para Daniel muito importante. Quando o anjo chega, ele diz o seguinte para Daniel, no versículo 21, no versículo 22, ele diz: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda
a visão. O anjo veio com uma notícia. Olha, Daniel, eu quero te dizer que Deus mandou um recado para você. Esse recado é uma revelação. E eu quero te dizer que Deus também está te dando não só o recado, mas está te dando inteligência, Deus está te dando discernimento para você entender. É claro que Daniel não vai conseguir entender tudo. Ele entende em parte aquilo que o anjo fala para ele. Bom, agora vai começar o que o anjo fala sobre as 70 semanas, chamadas 70 semanas de Daniel. Está escrito a partir do versículo 24, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Eu li devagar porque essa profecia tem que ser lida devagar mesmo para você entender. Parece complicada, mas não é não. A primeira coisa que ele falou são 70 semanas. Ele está falando não de semanas de dias, mas semanas de anos. Então ele está falando sobre um período de tempo de 490 anos. E quando ele vai falar deste período de tempo de 490 anos, ele ainda dá duas dicas para Daniel. Daniel, este período de 70 semanas é para o teu povo. Se ele fala que é para o teu povo, ele está falando dos hebreus. Ele está falando do povo de Israel, do povo de Daniel. E ele diz, é uma profecia que se cumprirá, toda ela em Jerusalém. O cenário será em Jerusalém. Daniel estava orando, não estava orando por Jerusalém? E Deus disse, eu vou contar para Daniel o que vai acontecer em Jerusalém, porque Jerusalém é um local onde Deus escolheu para muitos cumprimentos proféticos. Foi em Jerusalém que Jesus entregou a sua vida, foi em Jerusalém que ele derramou o seu sangue, foi em Jerusalém que ele morreu, entregou a sua vida e ressuscitou. Foi em Jerusalém que ele andou 40 dias e 40 noites depois de ter ressuscitado. Foi em Jerusalém que ele ascendeu aos céus e é em Jerusalém que ele vai descer e é em Jerusalém que ele vai reinar por 1000 anos. Então, Jerusalém foi o local escolhido por Deus para que todas as profecias se cumprissem. Por isso, o anjo vai falar o que Deus mandou que ele falasse, porque o anjo é só o mensageiro para Daniel. Então ele disse, eu vou falar para você o que são 70 semanas que vão acontecer em Jerusalém. Em outras palavras, é isso que o anjo estava falando. E ele diz o que vai acontecer em Jerusalém. São 70 semanas para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. É muita coisa. E tudo isso vai acontecer em Jerusalém. Tudo isso vai acontecer nesse espaço de 490 anos, que vai ser dividido em 3 períodos. E ele está falando aqui, olha, Daniel, vai ser para, vamos falar sobre tudo isso que vai acontecer em Jerusalém, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Essas 3 coisas acontecem quando? Quando Jesus, ele entrega a sua vida e morre por nós, e levando todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, rasgando todas as ordenanças que eram contra nós. Foi isso que Jesus fez. Então ele vai falar sobre o sacrifício perfeito de Jesus. Aqui, daqui a pouquinho nós vamos falar. Então ele está falando, é isso que vai acontecer em Jerusalém. Os pecados, o fim dos pecados, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porá fim aos pecados, expiará a iniquidade e trará a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. E ele está falando que algo vai acontecer em Jerusalém, em referência ao templo. Nós sabemos que teve em Jerusalém, nós temos no Monte Santo, no Monte Sião, nós temos tanto no Monte Moriá, para ser mais específica ainda para você, no Monte Moriá, nós sabemos que teve o primeiro templo, nós sabemos que depois foi
que foi destruído e depois ele foi reconstruído o segundo templo. Na época de Esdras foi reconstruído o segundo templo, e o segundo templo também foi destruído pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo, e o Senhor está falando, mas ainda vai ter templo, ainda tem uma história a acontecer no templo, e esse templo será o terceiro templo que está escrito e descrito no livro de Ezequiel, e Jesus se refere ao terceiro templo em Mateus capítulo 24, porque muitos dizem, não, o terceiro templo somos nós. Sim, você é templo do Espírito Santo, mas o terceiro templo vai ser levantado porque o próprio Jesus, em Mateus 24, ele se refere a este templo. Então aqui está falando que este templo vai ser o Santo dos Santos, vai ser santificado de forma eterna. Nós sabemos que ele está falando do milênio, quando Jesus ele voltará e estabelecerá o seu reino durante 1000 anos aqui na terra. Versículo 28, para entender melhor essas 70 semanas, agora o anjo, versículo 25, o anjo começa a falar com mais detalhes. Saiba e entenda isso, Daniel. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ele está falando nessa primeira etapa, ele está falando de 2 medidas de tempo, 7 semanas e 60, vamos ler de novo, 7 semanas e 62 semanas. Ele está falando de um período de 69 semanas, 62 mais 7, 69. Então, neste período de tempo de 69 semanas, o que vai acontecer neste período de 69 semanas? Ele está falando, este relógio vai startar quando a cidade for restaurada. Você sabe que Daniel está na Babilônia. Daniel está orando para quê? Para que a profecia que o Senhor liberou se cumpra, então o povo voltar para Jerusalém para reconstruir. A cidade foi totalmente destruída pelos babilônios e a cidade precisava ser restaurada. O templo foi destruído, as casas foram destruídas, foi tudo destruído. Então precisava de uma super restauração. Foram 2, nós temos Esdras, que é enviado para reconstruir o templo, mas é Neemias que ele recebe a ordem para reconstruir primeiro os muros em 52 dias. Então a cidade ela vai ser restaurada durante esse período. E nós estamos falando, eu vou ler para você, para ficar bem claro para você, eu coloquei aqui, ó, nós estamos falando de 62, nós estamos falando primeiro de 7 semanas, depois de mais 62 semanas e por último mais uma semana. Nós estamos falando aqui de um período de reconstrução. Sobre a data exata aonde nós temos o início da restauração da cidade, há muitas divergências. O importante, não fique preso a uma data, não foi no ano tal que começou a restauração da cidade, porque há uma divergência entre o calendário judaico, o calendário usado por todos. Então, fique só preso ao que o anjo disse a Daniel. Quando foi dada a ordem da restauração da cidade. Então nós temos uma marcação de Neemias até a cruz. São 400 e nós temos aqui 69 semanas, 469 anos. De Neemias até a cruz do Calvário. Este é o tempo que nós estamos falando, um longo período de tempo, e ele diz ainda que é com grande dificuldade que vai ser reconstruída. Sim, nós sabemos, todas as lutas, tudo está escrito lá no livro de Neemias, as lutas que Neemias ele enfrentou só para reconstruir os muros. Imagina depois também Esdras, as lutas que foi com paralisação da construção do templo. Então não foi sem luta a reconstrução e a restauração da cidade de Jerusalém.
Só de Jerusalém que nós estamos falando. E aqui continua esta profecia dizendo o seguinte. Eu vou ler novamente, tá? Versículo 25. Saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, se você quiser pôr o nome aí, Jesus, o ungido, Jesus, o príncipe de letra maiúscula, Jesus, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Já falamos sobre isto. Depois de 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Agora, nós temos duas linhas de pensamento. Há aqueles que pensam que entendem as 70 semanas de Daniel como algo que tudo já se cumpriu. Já se cumpriu porque a restauração da cidade de Jerusalém já se cumpriu, a morte do príncipe ungido já se cumpriu também este momento em que se levanta um outro príncipe e destrói como uma inundação a cidade de Jerusalém, novamente vai ser destruída. Por que acha desta forma? Porque no ano 70 depois de Cristo se levanta, e eu vou ler para você, para ficar bem claro para você, aonde está escrito que se levanta para destruir, olha aqui, no ano 70 depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Vespasiano, o general Tito, que alguns anos depois se tornaria imperador, sitiou Jerusalém, cortou a entrada de alimentos e de água, e depois as tropas romanas entraram na cidade, destruíram o templo com um incêndio, saquearam a cidade. Dezenas de milhares de pessoas, a maioria judeus, foram assassinadas durante o sítio, outras foram capturadas e escravizadas, e a expressão um povo de um príncipe que há de vir, é verdade, se refere aos romanos, povo que destruiu o templo em Jerusalém no ano 70, e sobre a inundação, que eles vieram como uma inundação, é porque Tito entrou em Jerusalém com 4 legiões. Foi assim, era muito soldado romano, 4 legiões de soldados romanos para queimar e destruir toda a cidade. Sim, muitos acham que tudo já se cumpriu, que isso já faz parte das 70 semanas que já se cumpriu com a destruição no ano 70 depois de Cristo. Mas eu creio de uma forma diferente. Há uma outra linha, que esta é a linha que eu creio. Sim, no ano 70 depois de Cristo, Tito, a comando de Vespasiano, destruiu Jerusalém. Mas aonde que está que Tito fez cessar o sacrifício e profanou o Santíssimo Lugar? Não está escrito. Ele destruiu, queimou o templo, mas não teve algo assim, uma afronta espiritual no sentido dele fazer cessar o sacrifício, como Jesus fala em Mateus capítulo 24. Então vamos ler mais vagarosamente para podermos entender o que acontece aqui. Está escrito, então, vamos continuar lendo para entender se tudo se cumpriu com Tito. O seu fim, então, continuando, eu vou ler de novo para você não se perder no versículo 26. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ok, Tito destruiu. O seu fim virá com uma inundação. Ok, entraram 4 legiões de soldados romanos. Até o fim haverá guerras e desolações, foram determinadas. Também ok. Agora, a última semana de Daniel é o que está escrito no versículo 27. E você vai me dizer, mas espera aí, então como assim? Eu vou te mostrar um gráfico para você poder entender. Nós estamos aqui há 69 semanas da reconstrução até a morte do Senhor, nós temos 69 semanas. E aqui está a última semana,
em verde a última semana e depois em azul a entrada do milênio. Aqui em verde é a grande tribulação. Então, a última semana de Daniel é a grande tribulação. E a igreja? A igreja é este ato aqui, é o tempo da graça. É o tempo da graça que começou na cruz do Calvário. E por que Daniel não falou sobre esse tempo da graça? Porque ele recebeu revelação para o seu povo. Ele recebeu revelação para falar para os judeus. Ele não recebeu revelação para falar para a igreja. Então, nós cremos que da morte de Cristo, quando ele entregou a sua vida há 2000 anos atrás, até agora, nós estamos vivendo o que Romanos capítulo 11 diz, é o tempo da graça. E este tempo da graça vai acabar. Vai acabar com o arrebatamento da igreja e com o início da grande tribulação. Então, agora você vai ler com outro olhar o versículo 27, que se refere à última semana. Que a última semana são 7 anos. 7 anos dividido em 2 partes, 3 anos e meio, 3 anos e meio. É o livro de Apocalipse, a grande tribulação. E aqui está escrito, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Está falando que o anticristo, ele fará um acordo entre judeus e árabes por uma semana, por 7 anos. Ele vai estabelecer a paz entre judeus e árabes. E por isso que o terceiro templo vai poder ser construído do lado do Domo da Rocha. Tem espaço suficiente. E aqui está escrito que na metade, ou seja, quando se cumprir 3 anos e meio, na metade da semana, tudo isso está escrito em Apocalipse. Faz sentido, porque está escrito. Apocalipse, ele faz essa divisão, que nos 3 primeiros anos e meio, o anticristo, ele não vai perseguir os judeus, mas ele vai quebrar essa aliança, ele vai profanar, está escrito em Apocalipse, ele vai profanar o templo, ele vai colocar como, ele vai ali, assim como Antíoco fez, ele também vai profanar o templo, ele vai colocar a sua própria imagem, vai fazer cessar o sacrifício, e está escrito, na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas de cereais, e sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. E que destruição que está determinada? A destruição do anticristo e do seu governo no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon. Então, essas são as 70 semanas de Daniel. Temos muita coisa para falar, é claro, mas esse vídeo não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas só esclarecer. Então, nós temos 2 linhas, a linha que acha que tudo já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, e a linha que crê que a última semana, os 7 anos, é o período da grande tribulação, dividido em 2 partes, 3 anos e meio, 3 anos e meio, e no final da grande tribulação virá o milênio, porque o Senhor estabelecerá em Jerusalém o seu reinado de justiça, de juízo ali e de paz durante 1000 anos, como está escrito em Apocalipse capítulo 20. Quando você pega Daniel capítulo 9 e você compara com Apocalipse, e você também pega Mateus capítulo 24, onde Jesus disse que o abominável fará cessar o sacrifício, você vê que nós temos 3 textos que deixam muito claro que a última semana é a grande tribulação. Eu espero que você tenha entendido e que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta e quer compartilhar com outros, você vai estar levando a palavra a muitas pessoas. E eu quero dizer que o Senhor te abençoe e saiba que nós estamos vivendo como Daniel, dias de cumprimento profético, que você possa despertar e viver como todos os dias, como se fosse o último dia, sabendo que você pertence a uma geração muito especial e o Senhor quer se revelar a você todos os dias. Que o Senhor te dê graça e glória em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.